Glória a Deus. Ontem, para a glória e honra de Jesus, tivemos um batismo poderoso. Que essa seja a nossa decisão diária. Decidir por Cristo, viver somente por Ele e morrer para esse mundo. Com certeza eu não julgo uma tarefa a ser fácil. Não é uma vida fácil, né? Matar o nosso eu diariamente. Mas é uma vida que vale a pena. Como disse o Alex ontem, o nosso velho homem muitas vezes sabe nadar. Então a vida com Cristo realmente precisa ser uma decisão de morte diária. Essa vida com Jesus precisa ser uma decisão de morte diária. Vivemos em um tempo, meus amados, em que muitos estão se esfriando. Isso faz parte daquilo que a Bíblia diz, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Onde o Evangelho de Cristo, por muitas pessoas, tem se tornado uma piada. Estão banalizando a morte dolorosa de Cristo lá na cruz. Muitas vezes chegamos a perder o temor a Ele. Paulo, em uma das suas cartas a Romanos, escreve, em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. E o tema de hoje é: não envergonhe o Evangelho. Não envergonhe o Evangelho de Cristo. Essa palavra, envergonho do Evangelho em Romanos, o sentido da palavra está relacionado ao arrependimento e à consciência do pecado diante de Deus. Esse é o sentido da palavra nesse versículo. Não me envergonho. Eu tenho a consciência do pecado. Eu me arrependo do pecado. Porém, hoje parece que não temos mais essa consciência de que pecamos e que o pecado nos separa de Deus. Lá na cruz, quando Jesus pede ao Senhor, em dores, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Sabe por que ele pede? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque esse cálice era o cálice da ira do Senhor. Era o cálice da ira do Senhor. Era o cálice dos nossos pecados. Naquele momento, os nossos pecados estavam em Jesus. E Jesus estava separando-se daquilo que Ele mais amava, que era o Pai. Porque a Bíblia fala que o Senhor não faz parte com o pecado. Então o pecado, ele nos separa de Deus. E naquele momento lá na cruz, Jesus estava separado do pecado. E isso causou dor no nosso Senhor. O Filho Santo, imaculado, Jesus, ele teve medo, pavor de viver longe do Pai, porque ele não estava sentindo a presença de Deus naquela hora. Então ele não estava sentindo a presença do Pai do lado dele. E ele tinha comunhão com o Pai todos os dias, mas naquela hora, lá, quando os seus pecados, os meus pecados estavam sobre ele, ele sentiu essa separação de Deus. Sem Jesus gerou este temor, porque hoje nós não temos mais temor. Fazemos deuses segundo as nossas cobiças. Não nos importamos se o Espírito Santo vai ficar longe de nós se nós pecarmos. Nós precisamos entender que um Deus, que Ele é irrepreensível, puro, santo, Ele não vai mudar a natureza dEle por nossa causa. Ele não vai mudar a natureza dele por nossa causa. Porque nós decidimos ser pecadores, o Senhor não vai mudar a natureza dele santa por nossa causa. O que Ele deseja é que nós também sejamos santificados todos os dias por amor a Ele. E Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Precisamos rapidamente olhar para dentro de nós e nos arrepender das coisas erradas que temos feito.
Pecar precisa causar no nosso íntimo uma repulsa que vai nos fazer tomar atitudes rápidas de mudança. Nós talvez possamos tropeçar e pecar, mas isso precisa gerar em nós dor. Dor de arrependimento, nojo daquele pecado. Nós não podemos continuar pecando e levando uma vida de pecado diariamente sem arrependimento. O Senhor nos chama a nos arrepender todos os dias. Se eu falo mal de alguém hoje, eu não posso falar mal de alguém, mas se eu falo, eu preciso me arrepender. Isso precisa gerar dor no meu coração rapidamente. E chegar no meu irmão e falar: perdão, meu irmão. Hoje saiu da minha boca uma palavra contra você. Eu preciso arrepender rapidamente. E eu creio que existem alguns inimigos terríveis do arrependimento e que nos fazem envergonhar o Evangelho de Jesus. E um desses inimigos do arrependimento que nos fazem envergonhar o Evangelho de Jesus, um deles é a mentira. Segundo a palavra, um pecado grave, pois a Bíblia nos diz que o mentiroso é filho de Satanás, é filho do diabo. A mentira é uma declaração falsa, significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdade. João 8,44 fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nenhuma nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E vocês já perceberam que todo mentiroso, ele tende a acreditar nas suas mentiras? Ele mesmo acredita na mentira que ele conta. Alguém já conheceu alguém assim? Que é mentiroso e ele acredita na própria mentira? E é incrível a habilidade que o mentiroso tem. E muitas vezes essa habilidade que ele tem gera muita contenda. Então, a mentira envergonha o Evangelho de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos caminhando dentro da igreja e estamos mentindo. Nós mentimos para nós mesmos que nós estamos transformados muitas vezes. A gente passa pelo batismo, e eu sei, tenho convicção, já aconteceu muitas vezes, de pessoas passarem pelo batismo um mês depois, esquecerem que passaram pelo batismo. E voltarem a pecar. E não se arrependerem. O Senhor, Ele perdoa todos os pecados, mas nós precisamos continuar firmes, convictos nele, na caminhada com Ele, e deixando para trás toda espécie de mentira. Vivemos numa geração que acha normal contar mentira. É o filho contando mentira para o pai, é o esposo contando mentira para a esposa, é o empregado contando mentira para o patrão. Então, parece que se tornou normal mentir. Mentimos para os nossos líderes, para os nossos pastores. Uma geração com total falta de transparência. Quando nós mentimos, nós não temos transparência diante de Deus. E Deus nos chama para ser um vidro limpinho, aonde nós conseguimos olhar o lado de fora nitidamente. Nós precisamos ansiar ser dessa forma. Em Hebreus 4,13 fala: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Olha aí, mentiroso! Vai precisar prestar conta da sua mentirinha. Vai precisar prestar conta diante de Deus da sua mentira. Pode ser ela pequenininha, pode ser ela grandona, você vai precisar prestar conta. Então, queridos, se você for contar uma mentira, lembre-se disso.
Sabe, jovem, para de mentir para você mesmo que você está vivendo uma vida de santidade. Porque uma hora está aqui dentro fazendo, acontecendo, servindo, mas lá fora está mentindo para os seus líderes, para os seus pastores, para os seus pais. Na escola é uma coisa, na igreja é outra, isso é mentira. E nós precisamos viver as verdades do Senhor. Para de mentir para o seu discipulador que está tudo bem, que está tudo certo. Coloca o seu coração diante da mesa dele. Exponha tudo isso. Eu sei que não é fácil, às vezes, expor. Você talvez possa falar, mas ele vai me julgar. Não! É bem pior se você continuar mentindo. Então, seja transparente. Exponha tudo isso diante de Jesus, diante do seu discipulador. Coloca diante da cruz. E Cristo vai transformar a sua vida. Mas para de envergonhar o Evangelho. Para de envergonhar o Evangelho de Cristo. Existem tantas pessoas mentindo aí afora. E mentiras que ferem o caráter de Deus muitas vezes. Ferem a igreja de Cristo. Existem pessoas que mentem sobre a palavra. Que pregam mentiras sobre a palavra. Que não pregam uma palavra genuína. Que é o evangelho da morte de Cristo. Que é um evangelho de sacrifício. Existem pastores pregando para si mesmos, fazendo com que as ovelhas olhem para ele, não para Cristo. Nós precisamos ter temor, queridos, temor ao Senhor. Temor ao Senhor, é isso que essa geração precisa, temor ao Senhor. Pare de mentir. O Senhor é especialista em expor o mentiroso. E eu falo isso com muita propriedade. Mas muita propriedade. Porque eu era uma pessoa muito mentirosa. E toda vez que eu mentia, o Senhor expunha a minha mentira. E a vez que eu tentei mais guardar, o Senhor expôs bem grandão a minha mentira. E eu tive que voltar, me arrepender e fazer o caminho de volta. Porque a mentira foi se tornando muito grande. Ela foi se tornando um monstro. E sabia que as mentiras se tornam um monstro em nossas vidas? Por isso que eu falei que às vezes o mentiroso começa a acreditar na mentira dele. Se o cara mente que ele vive uma vida de rico. E ele está mentindo. Ele está mentindo a forma como ele se veste, o jeito que ele anda. Aí ele vai acreditando que ele é rico. E ele vai gastando compulsivamente como se ele fosse rico, porque ele está acreditando na mentira dele. E chega num ponto que ele não sabe mais o que fazer. Ele vai ver lá, o cartão está estourado, porque ele tinha que sustentar a mentira que ele era rico. Então, queridos, o mentiroso, ele conta histórias a seu favor, para não expor pecados e a podridão que existe dentro do coração dele. É isso que o mentiroso faz. Outra atitude que envergonha o evangelho de Cristo é o orgulho, a altivez e a soberba. E quantas vezes, não foi uma nem duas, eu ouvi o pastor Michel falando, para nós, para os jovens, olha, cuidado com a soberba e a altivez, cuidado com o orgulho. E a característica de alguém que é altivo é uma pessoa que ela tem um amor próprio exacerbado, que se considera superior a todos e pode estar relacionado a um comportamento que denota arrogância. A característica de um orgulhoso é porque ele busca os seus próprios interesses.
Então, a pessoa orgulhosa, ela busca se satisfazer. Ela busca os seus próprios interesses, em vez de conhecer a dependência de Deus. Associada à soberba, sendo considerada uma característica negativa que Deus abomina. Deus, ele abomina o orgulhoso, o soberbo e o altivo. E muitas vezes nós estamos vivendo aqui dentro da igreja. E eu estou pregando isso para filhos de Deus. Pessoas que estão aqui dentro da igreja e muitas vezes vivem uma vida de mentira e vivem uma vida de arrogância, soberba e orgulho. Andam por aí como se soubessem tudo. Você já conheceu a pessoa que é sabona? Você vai tentar ensinar ela algo, ela fala, eu já sei, eu já conheço. Eu já provei disso. Ela não aceita nenhum tipo de ensinamento. Então, ela já conhece tudo. Ela não precisa que você instrua ela a nada. É uma pessoa altiva. É uma pessoa soberba. Ela pensa além daquilo que convém. Eu sou o bom. Eu faço o melhor morango do amor e não tem para ninguém. Ela nem provou a do outro, mas essa é o meu, não tem para ninguém. Estou brincando, né, gente? Mas é uma pessoa que acha que o que é dela é melhor do que de todos. É uma pessoa que ela pensa de si além de que convém. Se ela ensina, ele é o melhor professor, não existe outro. Se ela prega, ele é o melhor pastor. Daí o orgulhoso faz assim, ele senta aí na cadeira e fica julgando. Ó, tá vendo? Não prega bem, não fala bem. Ela repete muito e fica julgando, porque é orgulhoso. Eu sei que no passado a gente foi muito orgulhoso nessa parte. Às vezes a gente ia no culto, não aqui na Paz Church, mas nos outros cultos que a gente ia. E tem uma coisa que o fariseu orgulhoso faz. É que quando um pastor está pregando aqui em cima, ele abre a Bíblia. A pessoa está pregando aqui em cima. Aí ele começa a folhear a Bíblia e ler a palavra. E a palavra que ele está lendo não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Porque ele já fechou os ouvidos, ele não precisa ouvir, ele não precisa ser ensinado. Ele já sabe de tudo. Ele é um fariseu, ele é um hipócrita, ele não precisa mais aprender. Então é isso que o orgulhoso faz. Uma pessoa ativa ou orgulhosa pensa de si além do que convém. Ela despreza o ensino e a própria palavra de Deus. O altivo é o oposto do humilde e pode levar à ruína espiritual. Uma pessoa altiva, ela é oposta a uma pessoa que é humilde de coração. E o humilde de coração é aquele que fala, querida, eu preciso aprender com você. Eu tenho uma base bíblica para isso, mas eu vi que você ensinou diferente. Então me ensina isso que você está vendo. Você pode me ensinar? E quem está falando aqui, olha, se eu era uma pessoa mentirosa, orgulhosa era pior ainda. Porque eu vim de uma família que realmente tinha o nariz em pé e era muito arrogante e soberbo. Então eu fui criada com aquilo. Então a gente precisa cuidar muito do nosso coração. Lá em Provérbios 16, 18 fala, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então pode ter certeza que todo orgulhoso que não se arrepende, ele vai tropeçar e cair. Ele vai tropeçar e cair. Aí quando ele cai, ele se arrepende. Aí quando ele cai, a pessoa que ensinou, você tem razão. Mas primeiro precisa vir a queda para ele falar, a verdade, eu errei. Porque o orgulhoso, ele não aceita que ele erra. Eu errar? Nunca, nunca, nunca. Eu sempre estou certo. Eu sempre estou certo. É isso que o orgulhoso faz. Tiago 4,6 fala que mas ele nos concede graça maior.
Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele se opõe aos orgulhosos. Deus não anda junto com uma pessoa orgulhosa. Se você tem atitudes de orgulho ou atitudes de soberba, esquece que Deus está andando do seu lado. Esquece que Ele está apontando um caminho para você. Ele não está não, querido. Quem está andando do seu lado é outra pessoa. É Satanás. Ele anda ao lado de uma pessoa humilde e quebrantada. Lembra de Davi, quando Natã foi apontar aquilo que ele tinha feito? Aonde Davi tinha caído? Davi, ele não foi soberbo e arrogante e negou aquilo que Natã estava falando. Na hora que aquilo veio, que aquela correção veio, quando ele ficou ali com Betseba, na hora que a correção veio, Davi se quebrantou. E não foi um dia depois, foi na hora, querido. E eu creio que naquela hora ele escreveu aquele salmo: Senhor, tira tudo de mim, só não retira de mim o teu espírito. Só não retira de mim o teu espírito, Senhor. Eu preciso do Senhor caminhando do meu lado. Eu preciso ainda da sua ajuda, eu preciso ainda estar escutando a sua voz. Não retira de mim o teu espírito. Perdoa-me, Pai, e fica comigo. A maior dor de Davi era se Deus se afastasse dele, se o Espírito Santo se afastasse dele. Mas muitas vezes nós estamos pecando, queridos. Pecando e pecando e pecando e achando que o Espírito Santo está fazendo morada no seu coração. Não está, não. Se você está pecando e continua pecando e vive uma vida de pecado, o Espírito Santo está muito longe de você. Ele está ali ansioso, ele vai pedir perdão. Ele vai se humilhar hoje. É hoje, é hoje, é hoje. E passa dia, passa noite e você não se arrepende do que fez. Nós temos visto uma geração orgulhosa que tem vivido uma vida de mentira, que mentem para os seus pais e que andam todo posudos por aí. Nós precisamos mudar isso rapidamente. Esses pecados precisam causar repulsa no nosso coração. Jovem, para de viver uma vida que não está relacionada com a santidade do Senhor. Se o teu pai está falando que é uma coisa, é essa coisa. Se nós estamos ensinando que um adolescente não pode namorar dos 14 aos 17, dos 14 aos 18 anos porque ele não tem maturidade, é porque você não tem maturidade. É porque se você fizer um filho na sua namoradinha, quem vai cuidar do filho da sua namorada é a sua mãe. E talvez uma mãe que tem falado para você todos os dias: isso não é verdade, isso está errado, não faz assim. Mas aí você é tão soberbo e arrogante que você tampa os seus ouvidos e faz as coisas do jeito que você quer. Aí vem para a igreja, vem adorar o Senhor, mas lá fora está fazendo tudo de errado. Isso é soberba, é negar o ensino dos seus pais, é negar o ensino dos seus pastores. Ai, mas você está sendo muito radical. Lá no mundo, todo mundo faz isso, todo mundo namora. Por que o jovem dentro da igreja não pode namorar? Para que tanta radicalidade? Para que isso? Eu sou radical, sim. Com os meus filhos, sim. Todos os dias eu preciso falar: filho, olha por onde você está indo, olha com quem você está falando, fica longe, não passa da amizade, você não tem suporte para isso. Deus reprova isso agora. Para tudo tem um tempo determinado. Lá em Eclesiastes fala isso. Então, jovem, espere o seu tempo, espere no Senhor. O Senhor determinou o tempo. E aproveite, querido, a sua solteirice. Aproveite a sua solteirice para falar do amor de Jesus. Aproveite a sua solteirice para ser fiel ao Senhor em santidade.
o orgulho impede que a pessoa reconheça suas falhas e peça perdão. O orgulhoso tem dificuldade de admitir erros e aceitar a ajuda dos outros, tornando assim o seu coração duro em escutar a própria voz de Deus. O orgulhoso, o soberbo, o altivo e o mentiroso têm dificuldade de escutar a voz de Deus. E essa é uma outra coisa que ajuda nós a envergonharmos o Evangelho de Cristo. A dificuldade de ouvir a voz de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo faz morada em nós. E incessantemente Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nossa geração tem se fechado em ouvir a voz de Deus, dando muita atenção a outras vozes. E uma das vozes que eles mais têm escutado é as vozes dos prazeres. É as vozes em fazer a própria vontade, em viver fora dos princípios de Deus. Essa é a queda dessa geração. Essa é a queda da geração que pensa que nós fomos salvos pela graça, uma vez salvo, sempre salvo. Que nós não precisamos viver alinhados. Essa geração precisa voltar rapidamente os olhos para o Senhor e se arrepender. Ter temor no coração. Sabe, querido, eu falo dos jovens, mas muitas vezes aqui dentro da igreja, muitos têm cometido falhas. E tudo bem se você cometeu uma falha, mas se você se arrepender e pedir perdão. Agora, se você continuar falhando, isso é terrível. Se você continuar adulterando, isso é terrível. Se você fala que você parou de se masturbar e você continuar se masturbando, isso é terrível. Se você falou que parou de se prostituir e continuar se prostituindo, isso é terrível. E a prostituição não tem a ver com fazer programas. Não, a prostituição tem a ver com você que está casado e ainda vive, não está casado e ainda vive uma vida de relacionamento com o seu cônjuge fora do casamento. Isso é prostituição. Deus está chamando uma geração transformada. Uma geração que dá exemplo lá fora. Uma geração que abandona de vez o pecado. Deus está nos chamando ao arrependimento. Precisamos urgentemente nos livrar desses inimigos. Dessas vontades pecaminosas, da sexualidade exacerbada, do modo de como a gente se veste. Queridos, Deus fala. Deus fala em todo tempo. Só que o orgulhoso, o soberbo, o altivo, a pessoa que não vê que ela está envergonhando o Evangelho de Cristo, ela não escuta mais Deus. Tem um tampão no ouvido dela. O Espírito Santo está lá, querido, não faz isso. Não vai por esse caminho. Olha, agora não. Olha o que você fez. Se arrepende, vai lá, pede perdão. Mas ele não consegue mais escutar a voz de Deus. Ele não consegue mais escutar a voz de Deus. E eu sei que Deus fala porque muitas vezes o Senhor falou para mim, Thaís, não faz assim. Não faz isso. Pode ser tão pequeno, mas uma vez eu estava assistindo filme de terror. E a gente sabe que tem muita gente que gosta tanto, né, de filme de terror. Principalmente jovem, né, eles gostam de sentir medinho. Para não dormir de noite, né. E ir na cama do pai. Né? Aí eu assisti um filminho, não foi muito legal. Posso dormir aqui com você? Não pode. E um dia eu estava lá assistindo um filme de terror, porque eu gostava. E eu só escutei o Espírito Santo falando assim, Thaís, eu não posso ficar aqui com você. Você assiste sozinho. Aí eu falei, como assim? Para assistir esse filme eu vou ter que negociar, ter o meu amigo do meu lado?
Cara, nunca mais. Nunca mais. Às vezes, as crianças lá em casa, né? É que não tem como chamar os meninos e as meninas, porque eu tenho um menino e uma menina, né? As crianças, que sempre vão ser crianças, as crianças lá em casa falam assim, vamos assistir filme de terror? Eu falo, não, nós não vamos assistir filme de terror. Aqui em casa, não. Aí um belo dia, eu estava acho que num retiro, e um dos meus filhos falou, eu vou assistir aquele filme. Hoje eu já tinha falado, você não vai assistir esse filme, é pura blasfêmia, não pode. Aí eles resolveram que eles iam assistir o filme. Você acredita que a televisão não ligou? É porque eu tenho um amigo muito fiel, né? O Espírito Santo é muito lindo, a televisão não ligou. Mãe, a televisão não está ligando. Aí uma semana eu fui entender o porquê, porque eles queriam assistir aquele Tina e não sei o quê. E é pura blasfêmia aquele filme. E eles não ouviram a voz do Espírito Santo. E eles se opuseram, foram orgulhosos ao ensinamento que eu já tinha dado. Não pode aqui em casa assistir filme de terror. Então nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo e não se opor a ele. Precisamos urgentemente nos livrar desses inimigos. E assim como Paulo, quando teve um encontro com Jesus, deixar que Ele nos transforme de dentro para fora, para que possamos viver uma vida de santidade, reverência e temor ao Senhor, rejeitando tudo aquilo que nos afasta dEle. Paulo é um dos maiores exemplos de transformação de vida. Um homem que não olhou para trás e cumpriu dedicadamente o chamado de Deus para a vida dele. Como o Alex falou semana passada, que ele falou sobre o odre. Deus, Ele quer derramar vinho novo, mas não em odres velhos. Não em pessoas que não conseguem matar a própria carne por amor ao Senhor. Precisamos urgente, queridos, morrer para esse mundo e começar a viver intensamente para Cristo. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então deixa Ele te moldar. Deixa para trás todas as coisas que te impedem de avançar. Deixa o pecado para trás. Deixa o pecado para trás, urgente. Você já percebeu que todas as palavras têm vindo e têm falado, arrependa-se, arrependa-se. Eu creio que Deus quer sim derramar um vinho novo sobre a igreja. Uma unção fresca sobre a igreja. Mas nós precisamos fazer o nosso odre novo. Nós precisamos nos arrepender e deixar tudo para trás. Precisamos entender que para viver essa vida com Cristo, muitas vezes vamos perder coisas que gostamos nesse mundo. Vamos nos privar de fazer coisas que o mundo coloca como natural. Porém, precisamos olhar para o alvo que é Cristo e não nos envergonhar do evangelho da cruz. Quando nós nos arrependemos e começamos a caminhar com Jesus, a nossa vida com certeza não vai ser fácil, como eu falei, mas vai ser uma vida que vale a pena. Talvez você vai ter rejeição dos seus pais, talvez você vai ter rejeição de algum familiar, pelo simples fato de você estar vivendo com Jesus, pelos simples fatos de eles irem no churrasco na sua casa e não ter mais uma cerveja para tomar, pelo simples fato do posicionamento seu. Aqui, queridos, não vai ter uma bebida alcoólica. Aqui não vai ter mais. Eu lembro quando eu era pequena, o meu pai, ele gostava de fazer festas de aniversário e toda a nossa família ia para as nossas festas de aniversário, porque tinha cerveja, tinha um banquete e tudo mais. Bastou nós nos convertermos e não ter mais cerveja dentro da nossa casa, dentro dos aniversários. Teve um aniversário que estava eu, meu pai e minha mãe. Ninguém mais. Pelo simples fato da gente mudar de vida. Então a gente vai perder sim. Muitas vezes nós vamos perder a nossa reputação. Porque tem gente que anda por reputação. E o Espírito Santo, ele é especialista em
derrubar uma reputação que não é boa. Eu sou bonzão. Para viver uma vida com Cristo, você vai precisar em não ser mais o bonzão. E vai precisar, talvez, de uma chacota na escola ou no seu trabalho. Você não fala mais palavrão. Nós não podemos ficar perto de você falando isso e aquilo, porque você já se espanta. Que bom! Que bom! Tomara mesmo que quando você chegar no lugar e estiverem falando um monte de atrocidade, um monte de perversidade, as pessoas se calem quando você chegou. Porque daí você vai ter certeza que o Espírito Santo está em você e está transformando a sua vida. Agora, se eles tiverem liberdade de falar perto de você, querido, é porque você está igual a eles. É porque você está emprestando o seu ouvido para eles e não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, nós precisamos mudar urgentemente. O Evangelho de Cristo é um evangelho de sofrimento, de dor. É um evangelho que vai doer muitas vezes caminhar por ele. Mas é um evangelho que vale a pena porque o nosso prêmio não é aqui. O nosso prêmio é na eternidade com ele. É passar a eternidade com o nosso Rei da Glória. Eu preciso me posicionar em viver em verdade. Eu preciso me posicionar em viver em humildade. Eu preciso me posicionar em viver em amor. Eu preciso me posicionar em viver em santidade. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Então eu me posiciono em viver diferente. Eu me posiciono em viver na contramão do mundo, por mais que eu vou perder tudo. Por amor a Jesus. O Evangelho da cruz de Cristo é onde não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é exaltado, Ele é glorificado através da minha vida. É esse Evangelho que nós precisamos viver. É esse evangelho que as pessoas lá fora precisam ver você pregando. É esse evangelho que precisa estar tatuado em você. Aonde eu esmurro o meu próprio corpo para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Não é fácil, querido, vencer o pecado, mas nós podemos vencer o pecado. Nós podemos sim andar na contramão do mundo, nós podemos e devemos. Igreja, acorde. Pare de pensar que vai dar tempo de na última hora, no último segundo, pedir perdão e ir para o céu. E se você sair dessa porta e for atropelado, você vai para o céu? Hoje? Pensa aí, está tudo certinho? Você vai para a glória hoje? Você está pagando os teus impostos certinho? Você parou de mentir? Você parou de adulterar? Você parou de enganar? Esmurre seu próprio corpo por amor a Cristo. Ele é merecedor disso. Lá na cruz ele verteu sangue por causa de você. Sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Então nós precisamos nos arrepender. E o nosso arrependimento, ele precisa ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Se eu andava gritando na rua, é o Atlético, é o Corinthians, eu ando na rua gritando, é para Jesus, eu sou de Jesus. Existe salvação para você. Se eu era um bom comunicador no mundo, eu sou um bom comunicador para comunicar Cristo para as pessoas. Seja numa fila de banco, seja no mercado, eu estou transmitindo Cristo. Eu estou refletindo a luz de Jesus para as pessoas. É isso que Paulo nos ensina. É isso que transformou a vida de Paulo. Sabe, queridos? A caminho de Damasco, uma luz cegou Paulo. E ele viu Jesus. O que ele viu?
que ele viu que transformou Paulo dessa forma? De nunca mais ele olhar para trás, de nunca mais ele pecar, de nunca mais ele matar. O que nós temos visto nos olhos de Jesus? Será que você tem olhado a Ele? Será que você encontrou Ele? Porque se você sai daqui da mesma forma que você entrou, você não encontrou Jesus. Você não colocou teu coração diante dele em arrependimento. Senhor, perdoa os meus pecados, sara a minha terra. Filipenses 3:7, Paulo nos ensina algo tão poderoso. Paulo, um fariseu, um perseguidor, um judeu fiel, ele nos ensina algo poderoso. Ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Todas as coisas que para ele eram lucro, a vida que ele tinha, aquilo que ele ganhava, os amigos que ele tinha, os parentes que ele tinha, tudo para Paulo passou a considerar como perca por causa de Cristo. Porque ele olhou para Jesus, ele viu algo especial em Jesus que ele não viu em nenhum outro lugar. E ele começou a considerar aquilo como perca. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu a reputação dele de um bom matador de cristão, de um bom perseguidor, de um bom fariseu. Paulo perdeu tudo por amor a Cristo. Eu as considero como esterca para poder ganhar a Cristo. Eu o considero como esterco para ganhar a Cristo. A minha reputação, os meus desejos, os meus anseios, eu considero como perca para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E ser encontrado nele. E ser encontrado em Jesus. Vale a pena, querido, vale a pena abrir mão do pecado, vale a pena andar com Cristo. Pode doer, doer sim, dói sim, mas vale a pena. Tem dias muito felizes com Cristo. O cristão é feliz, porque existe uma eternidade nos esperando com Ele. A nossa vida aqui é passageira, então para de amar esse mundo. Para de amar as coisas que o mundo está te dando. Considera tudo isso como perca para ser encontrado em Cristo Jesus. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. E esse versículo 10 me pega. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Tornando-me como Ele em sua morte. Olha tudo que Jesus sofreu lá na cruz. Olha as perseguições que Ele teve. Olha tudo que falaram contra Ele. Eu preciso ansiar em me tornar como Ele. Porque o meu desejo é conhecer a Cristo. Porque o meu desejo é ser achada nele. Eu preciso me tornar como Ele nos seus sofrimentos. Tudo isso aqui é leve e momentâneo.
A nossa tribulação ela é leve e momentânea. Existe vida eterna para nós. Existe vida abundante para nós. E nós precisamos considerar todas as outras coisas como perda, como esterco para nós. Porque nós queremos a Cristo. Nós queremos ser achados nele. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Talvez você está aqui nessa noite e tem caminhado dessa forma. Uma forma que está reenvergonhando o Evangelho de Cristo. E lembre-se que uma das coisas que envergonha o Evangelho de Cristo é o orgulho. Então o orgulho vai fazer com que você não queira sair do seu lugar por causa da sua reputação. O que vão pensar de mim se eu for lá orar porque eu estou envergonhando o Evangelho de Cristo? Se de alguma forma você está envergonhando o Evangelho de Cristo, queira conhecer a Ele. Queira ter Ele em seu coração, anseie por Ele, considere tudo isso como perda, para que Cristo esteja cravado em você, para que as pessoas lá fora conheçam Cristo através de você. Se arrependa. O Evangelho que está sendo pregado em tempo e fora de tempo é um evangelho de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender como pessoas. Nós precisamos nos arrepender como nação. É um evangelho de arrependimento. Queira conhecer a Cristo, queira ser achado nele. Se passam os anos e eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos.